Olá, sejam bem-vindos à Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema tendinopatia glútea. Eu sou o Dr. Lourenço Peixoto, do Rio de Janeiro. Irei conversar com os doutores Henrique Cabrita e Dr. Marcelo Queiroz, de São Paulo, e Dr. Leandro Alves, de Goiânia. São três renomados cirurgiões de quadril do Brasil, com muita experiência no tema, e a gente vai conversar e aprofundar um pouco sobre esse desafiador tópico que são as tendinopatias glúteas no quadril. E aí eu queria começar a nossa conversa apresentando dois típicos casos que se apresentam nos nossos consultórios, né? Uma é da mulher de 63 anos, feminina, com aquela dor peritrocanteriana, com uma ressonância magnética com aquele aspecto de lesão degenerativa do glúteo médio e mínimo. E outro perfil, que é a menina jovem que está fazendo atividade física em alta intensidade, que apresenta uma dor peritrocantérica e tem imagem também a ressonância magnética. Queria começar com Cabrita. É, é a mesma doença? Não, 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 Como é não, que não isso creio, funciona? não creio que seja a mesma doença, viu, Lourenço? Porque obviamente a topografia é a mesma, mas a doença é completamente diferente. No primeiro caso, que é a senhora com mais idade, provavelmente a gente tem uma doença degenerativa tendínea, realmente com esses vários tratamentos, muitos deles envolvem infiltrações com corticoides que vão degenerando mais ainda, levando a uma doença tendínea cada vez mais extensa, e uma ruptura progressiva do tendão do glúteo médio, do glúteo mínimo. Enquanto que no caso da moça com 20 e poucos anos, praticante de esportes, muitas vezes a gente tem que diferenciar uma bursite realmente por atrito, por exemplo, da banda de tibial com o trocante é maior, e poucas vezes a gente vê um paciente tão jovem com uma doença propriamente tendínea, com uma degeneração do tendão glúteo nessa região. Leandro, qual é o paciente que tem um perfil mais difícil de manejar? É a senhora com a doença degenerativa ou é a menina jovem que aumentou a intensidade do treinamento recentemente, da corrida, a distância, carga, etc. É interessante, viu, Lourenço? Porque eu acho que o Cabrita explicou muito bem aí que essa distribuição bimodal, né, da dor lateral glútea e essas duas características. E eu falo para os meus pacientes que a tendinite do glúteo é uma das coisas mais comuns no consultório, mas ao mesmo tempo uma das mais ingratas para o médico, porque é difícil de tratar. Nas duas situações, o tratamento não é um tratamento simples, né? A primeira situação, que é a doença degenerativa, essa lesão mais degenerativa, a gente tem um perfil de um paciente que ela é muito mais comum no sexo feminino, geralmente é uma paciente que é sedentária, que não pratica atividade física e levou a esse processo degenerativo. O tratamento realmente, esse foco, a gente tem que orientar bem o paciente como fazer o tratamento e como que a gente vai seguir a nossa conduta, que passa principalmente pela mudança de hábito dessa paciente, né? A gente colocar algumas questões na própria cabeça dela, falando que se ela não ajudar no tratamento, a gente não vai ter resultado apenas com medicação. O outro perfil de paciente também é um paciente difícil de tratar. Geralmente é aquela paciente que eu falo que é a paciente que frequenta muita academia, né? Vai muito para academia, tem o hábito de praticar muita atividade física e acaba tendo essa alteração por uma hipersolicitação. Essa hipersolicitação na região lateral do quadril pode ser tanto por uma sobrecarga, um abuso de atividade física, e aqui eu cito especificamente os praticantes de CrossFit, e um outro exemplo que dificulta, porque é mais comum na mulher, porque a mulher tem um quadril, por assim dizer, mais largo, um geno valgo, que aí daria mais uma tensão maior na região trocantérica, o paciente pode ter dor nessa região. Então, também o tratamento é complicado, porque a gente, nas duas situações, a gente tem que convencer que as mudanças de atitude do paciente é fundamental para o sucesso do tratamento. Marcelo, seguindo adiante, como é que você faz o diagnóstico? Vamos focar na tendinite glútea degenerativa, o protótipo. Uma senhora de 65 anos,
com sobrepeso, com a dor peritrocanteriana. Como é que você conduz? O que que você busca na história clínica e no exame físico desse tipo de paciente? Eu só vou voltar um pouquinho antes, Lourenço, que eu acho que a gente tem uma audiência ampla, falar um pouco sobre a síndrome dolorosa do grande trocânter, né? Eu acho que isso é importante, porque antigamente tudo que doía na lateral do quadril era diagnosticado como tendinite bursite. E com o desenvolvimento científico dos conhecimentos da articulação do quadril, hoje em dia a gente sabe que existe uma série de diagnósticos relacionados a esse tipo de dor, né? Então, esse aqui é uma das dores que podem ocorrer na região lateral do quadril e são as dores mais frequentes, mas não são as únicas. Então, é importante ter um diagnóstico clínico bem feito e aí entra a sua pergunta, né? A questão de exame físico, como fazer um exame físico direcionado a essa região. Então, basicamente... Marcelo, Oi, tô ouvindo. deixa eu pegar esse gancho. É comum ressonância magnética no quadril, por exemplo, contralateral ao que a pessoa tem sintoma com achado de laudo de ressonância, com Muito tendinites comum, glúteos? muito comum e muito comum também o que você está procurando não vir laudado. Então, por isso, É. mais do que nunca, a gente precisa fazer uma história, um exame físico adequados para um diagnóstico preciso da etiologia da dor. Então, basicamente, eu acho que inicialmente a gente tem que diferenciar se é uma dor que ela é oriunda dos tecidos peritrocantéricos, ela é uma irradiação da articulação, ou ela vem irradiada geralmente da região da coluna, né? E principalmente a região da coluna, a dor facetária, que é uma dor que frequentemente irradia para a região lateral do quadril. Então, não é infrequente a gente ter alterações dos tecidos peritrocantéricos e da articulação também, e a gente tem que tentar entender se existe um mecanismo de dor articular que ele está irradiando ou se mesmo um mecanismo indireto, porque do mesmo jeito que no joelho existe um mecanismo de inibição artrogênica, no quadril também existe, né? Então, às vezes, dores articulares crônicas, elas também podem causar uma inibição e um desequilíbrio muscular dessa musculatura lateral do quadril, e a principal musculatura afetada é o glúteo médio e o glúteo mínimo, e podem causar dor, né? Eu acho que é mais uma introdução assim do assunto para a gente se localizar em relação a patologias, diagnósticos diferenciais. Você quer que Tá. continue com o exame Eu, físico? que- eu queria que vocês três falassem assim, um manual aqui para quem está ouvindo, imaginando que é uma tendinopatia glútea, doença primária. Quais são os exames físicos, manobras de exame físico que estão no teu cardápio ali? Como é que vocês fazem isso do ponto de vista de exame físico, assim, para facilitar para quem está ouvindo, para quem puder pegar essas dicas e utilizar no consultório? Como é que vocês fazem isso? Posso começar? Pode A primeira começar. palpação dolorosa, então palpação junto do grande trocânter, não só do grande trocânter, mas de todos os pontos gatilho em volta daquela região. Então, o paciente vai ter dor na região anterior, tensor da face lata, muitas vezes na região da borda posterior do glúteo médio, do piriforme. Muitas vezes por sobrecarga da região lombar, como o Marcelo falou, além de ter dor no quadril, vai ter dor na região lombar, então a gente tem que distinguir as duas coisas, que é muito comum que tenha as duas coisas juntas. Tá? Como está colocado ali, o teste de Trendelenburg é um teste que ele, se ele é positivo, ele quer dizer que tem uma fraqueza do glúteo médio, mas ele é inespecífico, né? Porque você pode ter qualquer patologia intraarticular que o paciente vai ter um Trendelenburg. Então, a fraqueza do glúteo médio não é específica, única e exclusivamente de uma lesão tendinite glútea. Eu uso muito você fazer o alongamento dessa região, então você colocar o paciente de decúbito dorsal horizontal e alongar e passar com rotação interna e externa a banda iliotibial nessa região do trocânter maior, é um local que geralmente é muito doloroso, e os testes de força. Então, é muito comum que o paciente, quando você for fazer a abdução resistida, seja em flexão a 0 graus, seja flexão a 45 graus, ou em decúbito lateral, como se fosse fazer a ostra, que o paciente refira a dor nessa região trocanteriana. Tá bom, Leandro, suas dicas aí. Para não ficar repetitivo, eu faço justamente o que o Cabrita faz, com o acréscimo aí que a gente também eu sempre avalio a coluna do paciente. Então, o paciente. Marcelo. Eu acho Desculpa, que Leandro. Não, eu só ia acrescentar isso mesmo, sempre avaliar a coluna e os testes é o mesmo do Cabrita. eu acho que tem um teste bastante interessante que inclusive está aqui na tela,
que é o teste de Lekesne, né, que é a derrotação externa resistida. Então, basicamente, é feito com o paciente de decúbito dorsal, você inicia em rotação externa máxima e pede para ele derrodar para a rotação interna contra a resistência. Esse é um teste muito sensível para tendinopatia de glúteo médio e glúteo mínimo, né? Também ajuda você diferenciar ali a palpação, se a dor é mais na faceta anterior ou mais na faceta lateral, né? E eu acho que é isso que o Leandro falou. Eu acho que se tivesse que escolher 3 testes, extensão da coluna para verificar a dor facetária, teste de derrotação e abdução contra a resistência para verificar dor nos tendões propriamente ditos, e um teste de rotação interna, flexão, adução, rotação interna, para a gente checar a articulação, né? Eu faria esses 3 testes que já dá para diferenciar aí provavelmente em 95% dos casos. Tá bom. Agora, exame de imagem, Cabrita, rapidamente, o que está no teu portfólio? Ou se a clínica for muito típica, você às vezes trata sem imagem, como é que tu conduz isso? Hoje em dia, raramente Rapidamente. a gente trata sem imagem. É claro que, realmente, quando o paciente vem para a gente procurar, a gente tem que tirar toda a história e ver do que a gente vai fazer imagem hoje em dia. Mas, no mínimo, a gente tem que fazer uma radiografia para a gente saber se o paciente tem alguma alteração degenerativa intraarticular que, eventualmente, possa estar evoluindo junto com a dor lateral, tá? Mas, a seguir disso, eu parto realmente direto para a ressonância magnética. Eu não sou muito... Eu não tenho ultrassom no consultório, tá? O ultrassom, obviamente, é um exame que é mais barato e talvez mais fácil de você achar do que uma ressonância magnética, tá? Mas, ou seja, para um paciente que vai ser investigado em termos de SUS, tudo bem, a gente pode fazer um ultrassom, que é mais barato e mais rápido de fazer do que uma ressonância. Mas quando a gente vai examinar o paciente a nível particular, a gente é obrigatório fazer uma ressonância magnética para saber o grau de lesão que ele tem. Leandro, A semiologia, né, de imagem da síndrome trocantérica, a gente vai começar com a radiografia para excluir qualquer outra causa de dor nessa região, e algumas vezes naquele paciente mais crônico a gente pode encontrar até algumas calcificações ali pertrocantéricas que já leva à suspeição da tendinite glútea. Eu também não sou de solicitar muito ultrassom. Ultrassom eu acho que é um exame muito médico dependente, e a gente sabe que a sensibilidade vai diminuindo quanto mais profundas as estruturas. E o que acontece é que no perfil desse paciente é paciente no sobrepeso, paciente obeso, então uma dificuldade até do radiologista conseguir identificar estruturas lesadas. O exame, na minha opinião, e não só na minha opinião, né, o exame que é o padrão ouro para o diagnóstico da tendinite glútea e também de lesões de partes moles é a ressonância magnética, que é o que eu costumo pedir. Eu gosto de pedir nesses casos, principalmente o paciente, quando ele já procura a gente, ele quer uma solução. Então, a gente, já, lógico que com a avaliação tanto clínica como o exame físico associado com o exame, a gente pode ter a gente faz o diagnóstico correto e consegue também diferenciar e fazer o tratamento mais assertivo e mais adequado para aquele paciente. Lembrando que, geralmente, o tendão mais acometido e mais que a gente encontra com processo inflamatório, geralmente, o glúteo mínimo é até mais comum tendinite do glúteo mínimo do que do glúteo médio. E a e bursite, lesão parcial, né? Lesão exatamente. parcial. Exatamente, isso mesmo. E a bursite isolada é extremamente raro, né? Vamos começar o tratamento, então, desses pacientes. Como é que vocês conduzem isso? Sempre de forma conservadora inicial? E qual é o cardápio que você já oferece para o paciente, Cabrita, de início? Assim, na verdade, tem mais ou menos umas 25 maneiras de tratar conservadoramente, né, essa região. Então, nenhuma delas é a melhor. Você sabe que o mais importante, Lourenço, é que você tenha uma organização do seu tratamento. Não adianta ficar pulando etapa. Então, é muito comum a gente receber paciente hoje em dia que começa a ter dor trochanteriana, vai fazer terapia de ondas de choque, volta com mais dor. Ou que ele começa a ter dor, infiltra, joga cortisona, aí depois de 5 anos volta a romper o tendão. Então, o próprio tratamento conservador ele tem que ter uma sequência lógica.
de combate à dor, em primeiro lugar, com a fisioterapia, com eventualmente algum analgésico, um pouco de anti-inflamatório, mas não muita coisa, talvez alguma corticoterapia intramuscular, mas não direta no tendão, seguida de tentativa de reforço muscular, eventualmente com manipulação dessa região, agulhamento a seco, acupuntura. Então, a gente começa a ter um monte de coisa, mas tem que ter uma certa lógica. Tem muito paciente que é muito sensível à dor, e toda vez que tenta começar a fazer reforço muscular, piora a dor. Ou seja, eu sigo uma lógica de manter a fisioterapia pelo menos 1 a 2 meses. Quando ele começa a melhorar um pouco a dor e começa a patinar, não está indo muito bem, eventualmente eu entro com terapia de onda de choque. Acho que é uma boa terapia. A gente tem que lembrar que o princípio dela é completamente contrário da fisioterapia, inflama mais a região, para que você tenha uma neovascularização, então não é para estar em conjunto com o anti-inflamatório. E eu raramente acabo infiltrando, a não ser que tenham pacientes que já tenham lesões e que tenham mais idade, e que a gente sabe que vão acabar, eventualmente, não precisando do tendão mais para frente. Ou seja, se você tem um tendão que você vai ficar infiltrando 1, 2, 3 vezes por ano, segue a mesma doença do ombro. Na verdade, a gente está falando de uma doença que é muito parecida com a tendinopatia do supraespinal, né? O Marcelo, eu ouço falar assim, em algumas mesas, algumas discussões em congressos, algumas pessoas falam que não usam mais corticoide, né? E em detrimento de ácido hialurônico, enfim, ortobiológicos, etc. É uma coisa que está muito em voga. Você acha que o corticoide ainda tem algum papel no tratamento desse tipo de patologia, ou isso é uma coisa que já está superada? Então, eu acho que, primeiro, como o Cabrita falou, a gente tem que entender que é uma entesopatia, né? Não é uma tendinopatia aguda, que são coisas completamente diferentes em termos de tratamento, né? Então, basicamente, assim, eu acho que a gente tem que fazer métodos analgésicos e reforço muscular. E aí tem o cardápio que o Cabrita introduziu. Eu não vejo como um crime fazer infiltração de corticoide única ou bem de forma parcimoniosa, mas a gente sabe que a degeneração do tendão ele é dose dependente, dependente de frequência, né? Então aí tem aparecido estudos que têm mostrado outras alternativas em termos de analgesia comparáveis ao corticoide, talvez com menos efeitos colaterais, mas tudo é muito ainda incipiente, né? Então, assim, só dando um spoiler aqui, a gente está iniciando um trabalho junto com o Cruel e o grupo do Galia, estudo randomizado de PRP em dor trocantérica, tá? E isso a gente vai ter mais dados aí para ver se realmente essas outras formas, PRP, enfim, são úteis ou não e quando são úteis, né? Porque a gente está passando por uma época de ortobiológicos que é muito parecido com aquelas empolgações que já ocorreram na cirurgia do quadril, né? Então, primeiro prótese para todo mundo, depois viram que a gente tinha que selecionar os pacientes, depois osteotomia para todo mundo, né? Achavam maravilhoso, não, mas dura 5 anos, tá ótimo, paciente mancando com dor, né? Tendo que revisar com uma prótese, né? Depois artroscopia resolve tudo, vamos fazer para todo mundo. E agora a gente está nessa empolgação do ortobiológico, né? E que, obviamente, isso aí ao longo do tempo vai ser demonstrado em que situações funciona e principalmente em que situações não funciona, né? Então, acho que é É, importante lembrar isso. esse quadro aqui mostra a dificuldade, né? Quer dizer, cada paciente é um paciente, então cada paciente você vai ter um ortobiológico, né, coletado, porque cada indivíduo tem suas peculiaridades. As doenças são diferentes, o grau de degeneração gordurosa de cada tendão, né? Então, a estratificação do paciente é confusa, é difícil, né? E os produtos que são produzidos a partir dos próprios pacientes são muito variados, né? Acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades com os ortobiológicos, né, Leandro? Opa, eu concordo, Lourenço, é basicamente isso mesmo. Eu não tenho experiência com ácido hialurônico em região extraarticular e também aí usando nessas entesopatias. Não sei se é uma boa. Muitas vezes a gente tem que ser crítico em relação a alguns trabalhos, porque geralmente, junto com ácido hialurônico, injeta corticoide junto, né? E fala que tem um alívio da dor por algum momento, mas e aí, a ação de qual? Do ácido hialurônico ou do corticoide, que a gente sabe que o corticoide pode trazer essa melhora aguda da dor, né? Em relação ao PRP, que parece ter mais evidências, mas aqui no Brasil ainda
é proibido o uso rotineiro e só em casos de pesquisa, como o Queiroz falou aí agora, que está fazendo esse trabalho, e eu estou curioso com o resultado, viu, Queiroz? Tomara que saia logo para a gente ver se realmente traz uma melhora, porque, como eu disse anteriormente, o tratamento é difícil, e pensando, no meu tratamento, eu faço a progressão do tratamento, eu tento começar sempre pelo mais simples, que é medicamento e fisioterapia, para a gente ir partindo para essas condutas um pouco mais invasivas, né? Conservadora, porém invasiva. Eu acho Eu que tem um acredito. embasamento teórico que anima, né, com relação aos ortobiológicos, Posso só mas os fazer um trabalhos. reforço aqui, Lourenço? Eu acho que, assim, importante entender, quem tá nos ouvindo, é que, na verdade, você pode usar diversas maneiras de analgesia, só que o fundamental é o fortalecimento, né? Eu não acho que esses métodos analgésicos eles são milagrosos e é isso que vai resolver o problema. Eles vão viabilizar a gente fazer um fortalecimento efetivo e que esse fortalecimento vai tirar a sobrecarga no tendão, ele vai desinflamar e vai melhorar aquela entesopatia, vai começar a fazer exercício excêntrico, enfim. Então, eu não vejo nada como um milagroso. Esse trabalho da Fitzpatrick que você mostrou é justamente o protocolo que a gente vai usar nesse estudo randomizado, né? Então, mas é importante que eles também faziam exercício físico, né? Então não era É, só PRP isolado. e uma coisa que eu acho que tem que frisar também é que a gente está falando de várias lesões que têm vários graus de lesão. Então, se você tem uma lesão que é parcial, uma lesão que é parcial comunicante, uma lesão que é total, é completamente diferente tipo de tratamento. Não adianta a gente pegar uma lesão total que pegou o feixe posterior do glúteo médio e tentar achar que vai melhorar infiltrando com qualquer coisa, porque não vai infiltrar, não vai melhorar. E se você tem um tendão que é muito degenerado, que já foi infiltrado várias vezes, como aquela primeira ressonância que você mostrou, Lourenço, provavelmente ali a gente não vai ter um bom resultado, mesmo com ortobiológicos. A meu ver, os ortobiológicos vão ser ótimos para isso, principalmente lesões iniciais em que você tem uma lesão parcial, em que você não tenha muita retração muscular e não tenha degeneração gordurosa, por exemplo, na ressonância magnética. E eu acho que ali vai ter um bom. Vocês vão ter que achar qual que vai ser o santo graal de qual vai ser a composição do PRP, né, Marcelo? Mas aí, né, é questão de estudo. Não adianta ficar centrifugando sangue, jogando lá dentro, pegando concentrado de medula, que agora virou moda, e jogando dentro do tendão, porque a gente não sabe como é que isso vai se comportar. Existe uma outra discussão também, que é a utilização desse tipo de produto como adjuvante ao tratamento, ao reparo cirúrgico, né? Como é que vocês veem isso, Marcelo? Porque no manguito a gente acaba ouvindo falar mais desse tipo de abordagem no manguito rotador. Então, só termos estatísticos, assim, 85% dos casos melhoram com tratamento clínico, já começa daí, né? Isso. Então, fala muito de cirurgia porque somos cirurgiões, mas o grosso dos pacientes vai melhorar com tratamento clínico, né? Quais as indicações de tratamento cirúrgico? Aí é aquela preocupação que o Cabrita bem comentou. É a questão das lesões parciais extensas ou totais que vão evoluir com degeneração gordurosa. A gente sabe que o músculo, que ele não é estimulado ao longo do tempo, ele vai sendo substituído por gordura, e esse é um processo que ele não tem volta, né? Então, assim, ainda não foi desenvolvido nenhum tratamento que reverte essa transformação, essa degeneração gordurosa. Então, atualmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prevenir esse tipo de ocorrência, né, ou a piora desse tipo de ocorrência. E normalmente é o que a gente vê, né? Esses casos de lesões mais extensas, eles melhoram temporariamente com o tratamento clínico, mas a tendência ao longo do tempo que a gente vê é a progressão da lesão e parte deles tem que ser operados. Eu não tenho experiência com adjuvância de biológicos em reparo aberto, tá, Lourenço? Sinceramente, quando eu faço reparo aberto, eu faço reparo, faço uma decorticação do osso para ter sangramento, enfim, mas eu não uso nenhum adjuvante, não, respondendo sua pergunta. Eu acho que isso é uma coisa interessante, essa história de que realmente a gente raramente ou de forma infrequente opera esses pacientes. Uma coisa que eu estava pensando antes de preparar essa mesa é que, por exemplo, nos Estados Unidos eles têm pouco acesso a tratamento fisioterapêutico
né? Porque serviço é caro nos Estados Unidos, na Europa, idem, né? E o que esses pacientes acabam fazendo por lá, que acabam não operando? Porque as séries de casos que eles têm, não é de tantos casos assim, os Ns deles, para os Estados Unidos com 300 milhões de habitantes que têm acesso ao sistema suplementar de saúde, né, muita gente, né, com uma população que está envelhecendo, a gente vê séries de casos que não chegam a 100 casos, né? Então é uma coisa assim que é ler nas entrelinhas, né? Então, quer dizer, de fato, a maioria desses pacientes acaba evoluindo bem com tratamento conservador. Mas o fato é que a literatura mostra bons resultados com o tratamento cirúrgico, seja ele aberto ou seja ele endoscópico. Isso é um trabalho clássico de 2012, e essa aqui é uma revisão sistemática, endoscópico versus aberto, com resultados parecidos, mas com mais complicação no tratamento aberto. É claro que é factível conduzir isso de forma endoscópica, existem técnicas descritas e instrumental específico para isso, e esse é o que é um trabalho que mostra que uma coisa interessante, um N pequeno, né, uma revisão sistemática, mas mostrando que a liberação da banda iliotibial tem resultados superiores à não liberação da banda iliotibial, é só um trabalho, né? Mas quando vocês abordam essas patologias cirurgicamente, vocês liberam a banda, não liberam a banda, como é que vocês conduzem isso? Fazem dupla fileira, fileira única? Como é que é o manejo cirúrgico endoscópico ou vocês fazem aberto? Bom, eu tenho uma boa linha de pesquisa hoje em dia que a gente está desenvolvendo nisso, né? A gente começou a desenvolver o reparo endoscópico junto com um colega de ombro, que é o Alexandre Bittar, já faz agora uns 7, 8 anos, e a gente publicou já os primeiros 16 casos, agora a gente já deve ter mais ou menos uns 40 casos na parte endoscópica. Então já dá para a gente separar mais ou menos o que é o melhor paciente para fazer endoscópico e o que não é. Definitivamente, o paciente que tem prótese de quadril e que tem lesão de tendão glúteo não é para reparar endoscópico. Tá? A meu ver, esse paciente tem que ser reparado aberto. Então, se você tiver um paciente que tem uma lesão de glúteo, seja porque fez uma via de Hardinge, seja porque ele tem uma lesão de tendão glúteo, tá? É melhor fazer um reparo aberto. Se você tem um paciente que tem uma tendinopatia glútea e ele tem uma lesão transfixante parcial, ou seja, se ele não tem lesão do feixe posterior, você consegue fazer esse endoscópico, a gente está tendo bons resultados. O que a gente tem que sempre pensar é que fazer endoscópico aberto realmente eu não acho que vai dar grande diferença. Vai dar diferença o tamanho da cicatriz, vai dar diferença talvez complicações pela parte da cirurgia aberta, mas o reparo tem que ser bem feito. Então, se você vai fazer em uma fileira, duas fileiras, isso depende da saúde do tendão. É claro que, traçando um paralelo com o ombro, se você fizer uma dupla fileira, você vai ter uma melhor coaptação do tendão na região do trocânter maior. Você vai ter uma melhor, você vai fazer o footprint ficar melhor, você vai fazer o tendão ficar melhor espalhado. Mas é muito importante que ele vai fazer depois o paciente. Por que também os pacientes seguram um pouco a gente operar aqui no Brasil? Porque a gente sabe que é um pós-operatório que vai ter que deixar o paciente uns 2 meses, pelo menos, com carga parcial. Se ele der carga total, ele vai romper de novo. Você já rompeu um tendão que tem saúde ruim espontaneamente, imagina o tendão reparado. Isso Tá? numa mulher de 65 anos, sobrepeso, é Sim, difícil ou tirar a seja, carga. a gente tem que tomar cuidado, né? Para quem que a gente vai indicar isso? Mas a maioria dos pacientes eram mulheres com a faixa etária de 60, 70 anos com um pouco de sobrepeso. Não mudaram isso, né? Não mudaram isso. Só que você tem que explicar que você vai deixar esse paciente parado durante algum tempo, porque senão ele vai romper o tendão de novo, tá? Leandro, técnica cirúrgica, fala um pouco, brevemente, por favor. Assim, eu tenho poucos casos operados, né? Que eu acho que é a realidade da maioria. Ninguém tem um N tão muito grande. Eu tentei uma vez, viu, Lourenço, fazer por endoscópico, estava apanhando muito, não tive dificuldade, acabei fazendo uma incisão e fiz um acesso menor e consegui fazer aberto. Então hoje eu vou ser até direto e sincero, não tentei mais fazer endoscopicamente. Os poucos casos que eu tenho foi tudo de sutura aberta mesmo, que a gente eu tive mais facilidade e acabou se tornando uma cirurgia até um pouco mais rápida e também mais barata tanto para o paciente como para os convênios. Então, não tentei mais fazer endoscopicamente por técnica mesmo. E os resultados que eu fiz aberto foram poucos casos, mas com boa resolutibilidade. Então, o paciente ficou bem, então mantive essa rotina minha atualmente. Marcelo, deixa eu então pegar um gancho de algo que o Cabrita falou.
Imagina a situação hipotética, você está fazendo uma artroplastia total do quadril, você faz acesso posterolateral, eu acho, não é? A maioria das E vezes. aí, e aí você se depara com uma lesão do glúteo médio. Qual é a tua conduta nesse tipo de situação? Você muda teu acesso, vai para o Hardinge, você faz o posterolateral, repara o glúteo médio. Se o glúteo médio estiver irreparável, você faz transposição tendinosa. Ou ignora a lesão? Imaginando que a pessoa, assim, ela tinha uma artrose prévia e você não, aparentemente não tinha dor peritrocantérica pré-cirúrgica. Então, só vou fazer uma parte. Eu acho que é importante quem está ouvindo também não tem muita experiência entender que esse tipo de paciente, quando ele tem indicação cirúrgica, o resultado clínico é muito bom, né? Até o Bird, ele comenta isso, que na opinião dele são os pacientes que ficam mais felizes, inclusive mais felizes que os pacientes operados por impacto, né? Porque é uma dor realmente limitante, tem uma limitação funcional grande. Então, operar todo mundo? Não, né? Selecionar bem, mas quando operar, o paciente pode ter um bom resultado. Segundo, questão de tratamento cirúrgico. Estados Unidos teve uma empolgação muito grande, né, de tratamento artroscópico, e atualmente eles migraram para as lesões maiores, as lesões extensas, fazer aberto, né? Então você vê que nos Estados Unidos hoje em dia muita gente tem tratado as lesões extensas de forma aberta, e essa também tem sido a minha conduta, né? E os casos mais simples de lesões parciais, tratamento artroscópico. Mas como o Leandro falou, a lesão do tendão mais comum é o glúteo mínimo fica escondido ali por baixo, então não é fácil fazer artroscópio, tá? Então, mas voltando para a sua pergunta, até me perdi, eu falei demais aqui, Lourenço. De qualquer maneira, de qualquer maneira, um parênteses. O glúteo mínimo é muito difícil de reparar porque ele é muito, muito, muito frágil, muito frangeado. Eu acho que eu lembro de ter conseguido reparar um glúteo mínimo, mesmo que aberto, né? Geralmente as fibras dele ficam grudadas no glúteo médio quando a gente faz o hardinge, porque eu faço hardinge, né? Mas geralmente a gente não consegue fazer um reparo realmente bom do glúteo mínimo. Talvez um paciente que tenha rompido faz pouco tempo, alguma coisa assim, mas é muito raro. Ah, lembrei, A Lourenço. pergunta, Da a- cirurgia. Cirurgia, né? Então, não, a assim, pergunta era na situação de uma artroplastia isso. primária. Então, até tem um trabalho em inglês interessante, que eles fizeram um trabalho clínico comparando pacientes que eram submetidos à artroplastia primária e encontrava-se lesão dos abdutores, reparo versus não reparo. Resultado clínico igual, reparar ou não reparar, tá? Aonde eu quero chegar? Que não tem consenso na literatura se deve se reparar ou não. Ponto. Aí é a opinião pessoal que eu vou dar, né? Muito raro. Marcelo, o que eu quero é a opinião pessoal. Eu sei que não tem Exato. consenso. Exatamente isso que eu Então, quero ouvir. só para os nossos ouvintes entenderem que é uma opinião pessoal. Muito raro eu reparar, tá? Muito raro, são situações bem específicas de lesões extensas e que eu acho que vai fazer diferença no quadro clínico do paciente, mas em geral eu não reparo. Leandro, muda a técnica, muda o acesso, parte para uma dupla mobilidade, como é que é isso? Eu faço via posterior para todos os pacientes, para prótese de quadril. Já peguei alguns pacientes que, quando a gente, principalmente paciente mais idoso, já uma degeneração ali do glúteo médio, algumas vezes até uma lesão grande, e eu nunca reparei em relação ao intraoperatório. E, além de nunca ter reparado, eu continuo com a minha rotina normal. Hoje eu tento fazer próteses com cabeças maiores, né, que dá uma estabilidade maior do implante. E eu vou ser sério, eu não tenho percebido diferença no resultado pós-operatório. Assim, daqueles pacientes que tinham uma lesão grande, vai falar, vai ficar com uma instabilidade ou vai ficar com dor. Nunca tive esse tipo de problema em relação a encontrar essa lesão no intraoperatório. Então, Lourenço, só se aqui as opiniões pessoais aqui, o que dói mesmo é quando você reinsere os rotadores e a cápsula com fio inabsorvível e fica aquele bolo de fio ali no trocânter. É isso que dói. Reparar abdutor é como o Leandro falou. Eu também concordo que, na minha experiência, não é isso que dói, não. Bom, então você acha que não vale a pena reparar os rotadores externos curtos por conta de dor? Tudo Mas vale esse a é pena. tema. Tudo vale a pena, mas não é o que a gente faz na prática de rotina, porque não tem evidência, né?
Cabrita, mesmo tópico, artroplastia do quadril com lesão do glúteo médio. Bom, eu faço cartilagem, né? Então a gente repara todo mundo. Ou seja, a gente abre justamente aquela lesão e muitas vezes a gente faz a via de acesso e aquela lesão já está aberta, já está com o glúteo médio na região anterior rompido, migrado para o anterior, com o glúteo mínimo completamente ah, destruído, e aí você abre e já está diretamente na cápsula. Então, é a via mais fácil de fazer, mas a gente pega todos esses tecidos e acaba reinserindo no trocante maior. Não creio que você fazer isso vai aumentar a estabilidade da prótese, não creio. Tá? Eu acho que a estabilidade da prótese, a não ser que você realmente tenha uma lesão do feixe posterior do glúteo médio, isso não vai levar com que você tenha uma instabilidade protética. Então, concordo com o Leandro e com o Marcelo, que eles fazem via posterior, não deve precisar ficar reparando glúteo médio, e até porque a lesão do glúteo médio, muitas vezes, é só vista quando você realmente abre ali o trocante maior e ela está por debaixo, né? É que nem o manguito do ombro, você não vê a lesão está por baixo, você tem que realmente abrir o tendão para ver onde é que está a lesão. Muito bem. É porque às vezes você tem uma lesão tão grave que ela acomete até o terço lateral, assim, ela é parcial, né, e você vê de fora, né, então era a pergunta mais nesse sentido, porque um amigo meu teve um caso recente e me mostrou, eu fui pesquisar na literatura e realmente não há consenso do que Ok. fazer nesse tipo de situação, mas eu também estou com vocês, eu não faço nada, nenhum tipo de reparo, nem mudo o meu acesso por conta disso. Bem, nosso tempo está se esgotando, já tem 30 minutos de mesa redonda. Eu queria as considerações finais, Cabrita, das suas impressões, do que você vê e o futuro em relação ao tratamento e manejo desse tipo de patologia, por favor. Acho que a principal mensagem para quem está tratando essa patologia é, primeiro, ter paciência com o paciente, porque o paciente ele quer uma resolução rápida para esse tipo de patologia, e essa é uma patologia que ela vai demorar tempo para ficar bem. Eu acredito que se a gente for dar um tempo médio para o paciente melhorar com fisioterapia, com os tratamentos conservadores, vai ser de pelo menos 6 meses. E o paciente tem que ter paciência para isso. Tá? E a gente só vai indicar cirurgia em casos muito selecionados, realmente quando você tem lesão que é visível na ressonância magnética, e quem for fazer tem que ter uma boa experiência para fazer esse tipo de reparo. Leandro, considerações finais aí, um pouco do que você espera do futuro do tratamento dessa patologia. O que vem pela frente aí de tecnologia, de inovação? É, eu concordo com o Cabrita, e eu explico para todos os pacientes que vêm no meu consultório que é uma doença, né, de difícil manejo, grata tanto para o médico como também para o paciente, porque o paciente que está sentindo dor não tem milagre no tratamento da tendinite glútea, não vai ter o remédio milagroso, como já foi falado anteriormente. É mudança de hábito de vida, é a gente pôr na cabeça desse paciente que ele vai ter que fazer fisioterapia e a gente vai escalonando esse tratamento. É um paciente que eu acompanho de perto, geralmente eu peço para retornar a cada um mês e meio, 45 dias eu peço para retornar para a gente ver se está tendo evolução em relação ao tratamento. E eu acredito e a gente espera aí resultados pensando no tratamento futuro, justamente melhor estudos randomizados para saber se o ortobiológico terá um efeito realmente salutar aí no tratamento dessas patologias, ou mesmo se o futuro está aí na mudança de hábito de vida e sempre orientar. Como pega mais o paciente do sexo feminino, eu falo para todos os meus pacientes, e tem trabalhos mostrando que para envelhecer bem, sem lesões degenerativas, é fazer principalmente atividade de musculação, fortalecimento muscular, desde quando a gente, de idades mais baixas, né, desde novo e colocar isso na cabeça dos pacientes. Você está fazendo academia, Leandro? Eu faço, cara, 4 vezes por semana, pelo menos, com personal. É, Tem que fazer. é, mas, é. Marcelo, considerações finais, amigo. Eu assino embaixo do que o Leandro e o Cabrita falaram, e só eu acho que o principal aqui é ir atrás da etiologia da dor trocantérica, né? O que a gente mais vê hoje em dia é paciente vir no consultório tratando do ponto de vista sintomático com 200 mil coisas, como já foi dito, e não ter diagnóstico, né? Então, acho que tem que começar do começo. A medicina começa pelo diagnóstico. Então, antes de poções mágicas ou terapia de choque ou ortobiológicos
do futuro, né, procurem um médico e tenham um diagnóstico. E como é que a gente vai estar tratando isso em 2036, Marcelo? Vai ser Olha, com uma injeçãozinha só, né, Marcelo? Esperemos. não é nem a gente, é a inteligência artificial que vai estar Ah, tratando. boa. Biomédico Boa. vai tratar, não vai ser a É gente. por aí. A gente vai Bem, operar. amigos, Nossa função é operar. vamos encerrar então. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site da Sbot, www.sbot.org.br, e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.